Olá, meus amigos, minhas amigas. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês pelas constantes visitas ao canal do pastor Irineu Messias. Meu muito obrigado, principalmente porque muitas pessoas têm se inscritas no nosso canal, e isso tem ajudado muito para que outras pessoas possam estar sendo atingidas com a palavra do Senhor nosso Deus. Peço que vocês continuem compartilhando as mensagens, dando like. O like é muito importante, mais do que vocês imaginam, para um canal no YouTube, porque o algoritmo do YouTube entende que ao você dar o like, esse conteúdo é muito relevante, é muito importante, e a partir daí o YouTube possa oferecer em suas primeiras páginas, na sua página, esse conteúdo para outras pessoas, e assim aumentando o alcance do canal. E o nosso desejo é que mais pessoas possam estar ouvindo a palavra de Deus. Se você que está comigo, que quer comigo espalhar as verdades do Evangelho de Jesus, pode fazer isso, cada vez dar o like e convidar amigos e amigas para também estar aqui no canal, porque o nosso objetivo maior é de anunciar o Evangelho de Jesus e ensinar a palavra de Deus, tanto para aqueles que servem a Deus, como para aqueles que não servem a Deus, como para aqueles que ainda não acreditam no Senhor nosso Deus. Oramos para que eles acreditem. Quero aproveitar neste momento, cumprimentar a todos os meus irmãos em Cristo com a paz do Senhor Jesus, atadamente os meus queridos irmãos da Assembleia de Deus Ebenezer, do qual, pela graça de Deus, sou ministro, aonde nós ministramos, pastoreamos ali uma das congregações da Ebenezer, aqui em Olinda, no estado de Pernambuco. Quero cumprimentar o meu pastor, o pastor presidente, pastor Robenildo Lins, e no nome dele, os demais pastores, evangelistas, presbíteros, diáconos, cooperadores, auxiliares, e também minhas queridas irmãs do Círculo de Oração, na pessoa da nossa missionária Ana Lins, que é a coordenadora geral do Círculo de Oração, e a sua vice, a missionária Tânia Passos Araújo. Essas queridas irmãs que têm orado nos diversos círculos de oração da Ebenezer, orado pelo ministério, orado por todos nós, mas orado também por você que ainda não serve ao nosso Senhor Jesus, para que Deus lhes conceda em Cristo Jesus a oportunidade de você servir a Deus de todo o seu coração. Dito isso, meus queridos irmãos, quero convidá-las a todos vocês para ler um trecho na Palavra de Deus e também nós refletirmos desta feita em mais um livro do Antigo Testamento, no livro do profeta Sofonias, que é um dos profetas menores, não que eles sejam de menor importância em relação aos demais profetas maiores, que são Isaías, Ezequiel, Daniel, Jeremias, assim por diante, mas porque eles tiveram um ministério menor, escreveram uma porção menor, mas as suas mensagens são tão importantes quanto as dos demais profetas. Então, o livro de Sofonias, quero convidar para aqui no capítulo 2, e apenas o versículo 1, que diz assim: pegue sua Bíblia, me acompanhe, que com certeza Deus vai falar ao seu coração a partir dessa mensagem que, pela graça de Deus, irei transmitir para a sua vida. Diz assim o texto sagrado: congrega-te, sim, congrega-te, ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto e o dia passe como palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então está aqui o profeta Sofonias cumprindo o seu mistério de profeta, levando adiante a mensagem do Deus Todo-Poderoso, primeiramente para o seu povo, para Judá, para Israel, levando uma mensagem muito dura, muito firme da parte de Deus, um aviso de Deus para que eles congregassem, mas que esta mensagem, apesar de prioritariamente dirigida para Judá e para Israel, mas é uma mensagem universal, é uma mensagem dirigida a todas as nações que, a semelhança de Judá e de Israel, também andam distanciadas, desviadas
e dos princípios da palavra de Deus. Portanto, Sofonias, de modo corajoso, estava aqui entregando a mensagem para o povo que estava, apesar de religioso, apesar de ser escolhido por Deus, mas estava na contramão da palavra de Deus. Mas quem era Sofonias? Sofonias, apesar de ser originário da realeza, ele era tataraneto do rei Ezequias, mas ele assumiu diante de Deus o chamado que Deus trouxe para a sua vida, ou seja, o chamado profético, o chamado de entregar a mensagem de Deus, e que naquela época não era muito fácil ser um profeta, porque como Jesus disse, os judeus, o povo de Israel, mataram muito dos profetas. Lembremos-nos, por exemplo, que Jeremias foi um profeta que chegou a ser aprisionado, que correu risco de morte, porque ele não se furtou em pregar a mensagem que Deus havia colocado no seu coração. E a semelhança de Jeremias, outros profetas também passaram por esse mesmo percalço e foram mortos. E Sofonias aqui está corajosamente entregando os oráculos de Deus para aquela nação. E esse livro de Sofonias, ele basicamente fala exatamente desse julgamento do Senhor, fala do dia do Senhor. Né? Alguns estudiosos dizem que esse é um dos livros do Antigo Testamento que primeiro fala exatamente desse dia aonde o Senhor Jesus vai vir arrebatar a sua igreja. Dia que fala de forma assim bem precisa em relação aos primeiros dias da grande tribulação, que é um outro tema que no outro vídeo nós podemos abordar, porque Jesus, como ele disse em suas palavras, ele foi para a glória de Deus, mas um dia ele vai voltar, e a sua vinda, ela vai se dar em duas fases muito distintas. A primeira será o arrebatamento da igreja, que será invisível, que apenas os que estão servos de Jesus, os crentes servos do Senhor, que ouvirão o clarido da trombeta, ouvirão a voz do arcanjo e serão arrebatados com o Senhor. Os mortos serão ressuscitados, os vivos transformados, e ambos encontrarão o Senhor Jesus nos ares, aonde passarão 7 anos nas bodas dos cordeiros. Mas depois desses 7 anos vai acontecer isso que o Sofonias aqui está falando, que é o dia da ira do Senhor. Ou seja, aonde Jesus voltará glorificado com a sua igreja para exercer o seu juízo, o seu castigo sobre todos os homens. É ali aonde ele vai derrotar a besta, o falso profeta, e vai inaugurar o seu reino milenial. Por isso que Sofonias, de modo profético, dirigindo-se primeiramente para a sua nação, mas é uma profecia extensiva a todos os povos, a todas as nações, para que se arrependam, para que se congreguem, né, diante de Deus, e dessa forma possa escapar do justo juízo de Deus. E a única forma de escapar não é outra senão aceitando ao Senhor Jesus Cristo como Senhor, como Deus, como Salvador de sua vida, porque diz a palavra do Senhor que Jesus é que nos livra da ira futura, desta ira futura que o profeta Sofonias aqui, neste pequeno versículo, ele fala e revela para nós. Congrega-te, congregas, sim, congrega-te. Ó nação, está falando a nação de Judá, está falando a nação de Israel, que diz assim, que não tem desejo, ou seja, essa nação, apesar de ser chamada por Deus, escolhida por Deus, mas que, segundo a palavra do salmista aqui, não havia desejo por parte desta nação e, portanto, de todo o povo, de se congregar, ou seja, de adorar a Deus, de servir a Deus. Não havia desejo, e é um momento, um estado muito triste quando o ser humano ele perde o desejo de servir a Deus. E esse desejo ele pode ser perdido quando as pessoas dão as costas para Deus, quando as pessoas se entregam completa inteiramente à sua vida de pecado e ao seu próprio coração para fazer o que ele acha que deve fazer,
como hoje na atualidade, por exemplo, as pessoas fazem o que querem, agem da forma como querem, sem dar nenhuma satisfação, como se não existisse Deus, como se não existisse uma cobrança dessas atitudes que no futuro com certeza vai acontecer. Ou seja, não há desejo nessas pessoas de servir a Deus. Portanto, essa mensagem do profeta, embora originalmente dirigida para o povo de Judá e Israel, mas ela, meu amigo, é dirigida também para mim e para você, que neste momento você possa dar lugar ao Espírito Santo de Deus e despertar e dar lugar ao desejo de servir a Deus, porque é a única forma de você escapulir, de você escapar, de você se ver livre desse justo castigo de Deus que um dia virá, é você realmente tendo o desejo sincero de servir ao Senhor, nosso Deus, diferentemente desta nação, que diz o texto sagrado aqui de modo muito explícito, não tinha desejo, como diz aqui. Ó nação que não tens desejo, antes que saia o decreto. Qual é o decreto? O decreto exatamente da justiça divina, do castigo divino. O decreto que vai designar, que vai destinar o castigo correto e justo para todos os pecadores, homens e mulheres, pequenos e grandes, que não se viram ao Senhor nosso Deus, como diz aqui, antes que saia o decreto e o dia passe como palha. E nós sabemos que palha é algo que se estraga de modo muito rapidamente. A palha tem pouca durabilidade. Portanto, dá a entender aqui que será muito rápido. Apesar de nós acharmos que está demorando muito, alguns dizem até e duvidam até da vinda de Jesus, mas o Senhor Jesus Cristo nos alertou dizendo que o dia dele será como um ladrão de noite. Ou seja, o ladrão vem no momento que ninguém espera. Então, e aí entra e rouba a casa, porque ninguém fica vigiando todo o tempo, toda hora o ladrão. Assim também será a vinda do Filho do Homem, a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será muito rápido. Então, portanto, é preciso que você prepare a sua vida. Aliás, um outro profeta também, aqui entre os profetas menores, chamado Amós, capítulo 4, verso 12, ele dá uma mensagem parecida para o povo de Israel, dizendo lá no capítulo 4, verso 12 de Amós: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E quando será esse encontro? Exatamente no dia que sair esse decreto, o decreto em que Deus vai exercer o seu direito de justo juiz, como ele é de toda a terra. Como diz alguns pregadores, e baseado na palavra de Deus, hoje Jesus é sumo sacerdote. Hoje Jesus, ele é advogado fiel. Mas naquele dia, o Senhor Jesus Cristo agirá como juiz e punirá todos aqueles que o rejeitaram, todos aqueles que recusaram o seu sacrifício, que recusaram a salvação gratuita de Deus. E será um dia de ira, sim, porque Deus é um Deus que se ira contra o pecado, a desobediência e a indiferença do homem em relação à sua benignidade, em relação à sua misericórdia, que hoje está sendo relativizada, está sendo rechaçada, está sendo recusada pelos homens de todas as nações, inclusive do povo de Israel, que embora escolhido por Deus, mas a atualidade hoje, a nação de Israel, os judeus, rejeita o Senhor Jesus Cristo como Salvador, e somente Jesus é quem pode levar o homem para a sua glória. Não adianta ser judeu, não adianta ser israelita, se não aceitar Jesus como o Senhor e Salvador. Aliás, foi esta mensagem que Jesus disse para os fariseus, que se ele não o aceitasse como Filho de Deus, se não se arrependesse dos seus pecados, o fim dele seria muito triste. E essa foi uma das razões pelas quais, inclusive, eles apredejaram e crucificaram Jesus, porque não queriam aceitar essas verdades que o Senhor, Deus Todo-Poderoso, o Deus vivo em pessoa, estava lhe transmitindo. Então, portanto, meu querido amigo, o meu conselho como ministro de Cristo é que você hoje, agora,
você procura uma igreja para se congregar, procura a igreja para servir a Deus, procura a igreja para se arrepender dos seus pecados e servir ao Senhor nosso Deus antes que saia esse decreto da ira de Deus, onde Deus vai punir todos os pecadores que rejeitaram a sua graça, que rejeitaram o seu amor e que rejeitaram o sacrifício vicário do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes que chegue esse dia da ira, corra para uma congregação bíblica, uma congregação que tenha como fundamento a palavra de Deus, e você sirva ao Senhor nosso Deus, porque este dia, como diz assim, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. Ah, pastor, mas a ira de Deus, e Deus se ira? Mas é claro, Deus se ira contra o pecado, contra a desobediência, porque muita gente, por não querer entender a palavra de Deus na sua totalidade, prega e entende um evangelho muito misturado, um outro evangelho, porque a palavra de Deus, a mesma palavra de Deus que diz, 3,16 de João, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A mesma Bíblia diz, no Salmo 89, o verso 14, que justiça e juízo são a base do seu trono. Salmo 97, o verso 2, diz a mesma expressão, justiça e juízo são a base do seu trono. Então Deus exercerá neste dia de ira o seu justo juízo sobre todos os pecadores que recusaram a salvação em Cristo Jesus, que recusaram o sacrifício que ele fez no Calvário e que recusaram a chance que Deus está dando no presente momento para que as pessoas escapem da justa ira de Deus. E o único meio pelo qual eu e você podemos escapar desta ira futura é exatamente por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que diz o texto sagrado, reitero, que é o que nos livra da ira futura, que com certeza virá. E há um detalhe, meu querido. Jesus está pertinho de voltar, e pode ser até neste momento que eu estou falando com você, mas também pode acontecer uma outra coisa que você não pode prever. Você também pode partir para a eternidade. E se você partir para a eternidade sem ter feito, sem ter se congregado ao Senhor nosso Deus, sem ter atendido ao chamamento do profeta, você partirá para a eternidade e vai ser castigado pelo Senhor nosso Deus, porque recusou em vida, na sua vida física, você recusou a salvação, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por esta razão que eu, como ministro de Cristo, estou lhe transmitindo esta mensagem. É bem verdade, a pastores, a ministros, a pregadores, que só tem pregado por aí afora bênção, só tem pregado por aí afora bens materiais, vitórias e mais vitórias, e tantas coisas, mas não tem falado deste grande perigo que a sua alma corre, que a sua vida corre, se você não correr para os pés de Jesus e entregar a sua vida para aquele que livra você da ira futura, daquele que pode livrar você da ira de Deus e desse dia do juízo, o qual Sofonias está falando de modo corajoso, de modo ousado e de modo sincero. Assim como sincero, eu estou lhe transmitindo estas palavras do Senhor nosso Deus para você. Não sei como você está me encarando, não sei se você está se agradando do que eu estou lhe dizendo, mas meu amigo e minha amiga, eu fui chamado para ser ministro de Cristo, para agradar primeiramente a Deus. E por isso, com todo respeito, eu tenho que lhe falar aquilo que a Bíblia diz, para que você se arrependa dos seus pecados, para que você tenha desejo de servir ao Senhor nosso Deus. Tenha desejo, você pode até não ter forças, mas tenha desejo de servir. E Deus vai, pelo seu Espírito Santo, transformar esse desejo em força, transformar esse desejo em graça, em fortaleza, de tal forma que você vai conseguir se congregar em um lugar para adorar ao Deus vivo, em espírito e em verdade. E aí você estará salvaguardado desse dia da ira, que com certeza recairá sobre todos os seres humanos. Assim, tão certo como o sol que nasce todo dia,
Assim, tão certo como a lua que está no céu todos os dias, tão certo será o justo juízo sobre todos aqueles e aquelas que negarem, que se recusarem a não desejarem a servir a Deus de todo o seu coração. Então diz assim: antes que venha sobre vós a ira do Senhor, sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Então esse dia de ira de Deus, ele vai com certeza chegar. Então, portanto, meu querido amigo, minha querida amiga, a mensagem final que ele deixa é esse: aceite Jesus como seu Salvador. Congregue-se em uma igreja evangélica, genuína, bíblica, que tenha a Bíblia como fundamento da fé cristã, para que você possa assim ser preparado pelo nosso Senhor Jesus Cristo para escapar dessa ira futura. E no versículo de número 3, que na verdade foram 2 versículos que lemos, o profeta ainda diz assim: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra. Então busque o Senhor nesta hora, neste momento, para que o Espírito de Deus prepare você para aquele grande dia, onde você não será alvo da ira de Deus, mas muito pelo contrário, você estará nos ares com o Senhor, glorificado, para inaugurar o reino milenial do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Assim, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê essa oportunidade maravilhosa, como deu a mim, que hoje sirva Jesus, não porque sou melhor do que você, nem que ninguém, mas porque o Espírito de Deus me deu essa oportunidade, e eu, pela sua graça, não apenas eu, mas milhões de pessoas do mundo inteiro agarraram esta oportunidade, e estamos pedindo a Deus para continuar fiéis até o fim, porque a Bíblia diz que só aqueles que forem fiéis até o fim, este é que escaparão do justo juízo do Senhor nosso Deus. Deus assim os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus.